Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 1, versículo 6 em diante. A gente vai conversar um pouco sobre esse trecho, alguns poucos versículos, e aquilo que João deixou registrado sobre o outro João, o Batista. Diz assim, a partir do verso 6. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Amém. Meu Deus, obrigado, Deus, pelas orações que foram ditas neste lugar. Temos a certeza, Senhor Deus, que o Senhor já recolheu cada uma delas, e no teu tempo, da tua maneira, conforme a tua vontade, todas serão respondidas. Obrigado, Deus, pelos louvores que foram dedicados a ti neste lugar, lindas canções e poesias, ó Deus, que declaramos a ti, Deus. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado pela tua palavra que foi lida. Pedimos ao Senhor Deus que abra o nosso entendimento, que nos dê capacidade para interpretar, compreender a tua palavra, e que, no nome santo de Jesus Cristo, as verdades e lições aprendidas do texto possam ser colocadas em prática na nossa caminhada. Em nome de Jesus, amém. Amém. João, falando do outro João, o Batista, ele deixa algumas verdades e algumas características para nós enquanto filhos de Deus, como ministros do Evangelho, mas como participantes da igreja do Deus vivo. Primeiro, o João, ele começa falando sobre a eternidade de Deus, vai falar sobre o Deus que criou todas as coisas, vai falar sobre Jesus como o Deus eterno. Se você fizer um paralelo lá em João, capítulo 1, versículo 1, e Gênesis, capítulo 1, versículo 1, você vai ver algo muito similar. O Deus criando algo, Deus criando todas as coisas. E agora, a partir do verso 6, o João vai falar sobre aquele que veio para preparar o caminho do Messias. Aquele que veio para declarar, anunciar aquele que estava vindo, tá? A partir desse testemunho, a partir da declaração que João faz de João Batista, eu gostaria de compartilhar com você algo que eu aprendo sobre esse testemunho. Algo que eu aprendo sobre o testemunho de João Batista sobre Jesus Cristo de Nazaré. E a primeira coisa que eu percebo aqui é que nesta declaração, ou nesse testemunho, eu descubro a verdadeira missão do cristão. Versos 6 e verso 7 vai falar um pouco sobre isso. Verso 6 vai dizer assim, ó: surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele foi enviado por Deus. Ele foi levantado por Deus para preparar o caminho. A gente já pregou aqui em outro momento sobre João Batista, e nós, entendendo a sua história, a gente percebeu que ele foi gerado com seus pais já idosos, pela ação milagrosa de Deus. Nós vimos que sua mãe não poderia ter filhos, mas
pelo poder de Deus, com os pais já idosos, ele foi gerado. Vimos também naquela ocasião que ele era cheio do Espírito Santo já no ventre da sua mãe, na ocasião em que a Maria, mãe de Jesus, prima da Isabel, mãe de João Batista, e há uma cena que declara isso, né? Há uma cena que revela tudo isso. Além disso, nós vimos também que João Batista recebeu esse chamado especial para preparar todas as coisas, preparar as pessoas para o Messias que estava vindo. O Messias declarado para os judeus, que viria resgatar, libertar o seu povo. Também, a gente aprendeu que João Batista, em sua pregação, tinha por essência chamar o povo ao arrependimento e, principalmente, proclamar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, proclamar que o Messias era algo que já estava em nosso meio, no caso, no meio deles, estava sendo preparado e, em um momento, já estava lá, vivendo com eles. Ele proclamou a vinda imediata de Cristo. Tanto é que ele foi o responsável por batizar o próprio Filho de Deus. Em outras palavras, ele foi enviado, o texto vai dizer, enviado por Deus, para preparar, para declarar, para anunciar o caminho do Messias. Assim como João Batista tinha uma missão, tinha um chamado, tinha algo para realizar, enviado por Deus, eu acredito piamente que todos nós cristãos não somos chamados por acaso. Eu também acredito que eu e você, todos nós, seja pastores, sejam aqueles que fazem parte do grupo de louvor, líder de algum departamento, alguém que está chegando na igreja há uma semana, há 3 dias, há 10 anos, todos nós temos um chamado, todos nós temos uma missão, todos nós temos por essência declarar que Jesus é o Filho de Deus em todos os lugares. Assim como João Batista, nós também somos enviados por onde quer que nós passemos para levar essa fala, essa palavra de esperança para as pessoas que estão perecendo. Muitas vezes, em nosso meio, pessoas estão precisando de uma palavra, e eu e você temos também essa responsabilidade. No versículo 7, vai dizer assim: ele veio como testemunha para testificar acerca da luz. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz. A missão de João Batista, assim como a nossa missão, é levar uma palavra, é levar uma proclamação. E essa proclamação, esse testemunho, esse testificar, é de que Jesus é o Filho de Deus. Aí aqui tem sempre um parêntese que é preciso ser aberto. Alguém vai pegar esse versículo, e eu já vi pessoas utilizando assim, para se colocar, por exemplo, colocar João Batista como um mediador, tá? Muitas pessoas, quer dizer, algumas pessoas, vão dizer que João Batista, nesse contexto, era o mediador entre Deus e os homens. Algumas pessoas fazem de João Batista um santo, porque nesse texto está dizendo, na interpretação deles, errônea, na minha concepção, que ele é o mediador. O que eu aprendo aqui? É que não sou eu, não é você, não é o que você diz que traz para você essa condição de mediar ou de mediador. Não. João Batista estava anunciando o Cristo, e o Cristo é que é o mediador entre Deus e os homens. A minha missão e a sua missão, sim, é proclamar, é declarar, mas nunca fazer do pastor aquele em quem você confia o seu futuro eterno.
Os pastores que Deus tem levantado em nosso meio, os líderes que Deus tem levantado em nosso meio, têm uma missão fantástica de cuidar, de pastorear, de proclamar, de aconselhar, de ajudar, mas somente Jesus Cristo, o Filho de Deus, é que tem o poder de nos reconciliar com o próprio Deus. A nossa missão como cristãos, a nossa missão como filhos, a nossa missão como participantes da família do Eterno é declarar que somente Ele é digno de louvor e adoração. Que somente Ele é digno da nossa adoração. Que somente Ele é digno de tudo aquilo que a gente faz, para que Ele seja glorificado. O meu objetivo e o seu objetivo é declarar, é testemunhar da verdade de Deus, em especial, a grande verdade de que Cristo é o nosso Senhor e Salvador, único, nada mais e ninguém mais pode fazer dele, ou pode fazer da gente maior ou melhor, o único que pode transformar a nossa vida e nos levar diante do trono da graça é Jesus Cristo, o Filho de Deus. A nossa missão, meu povo, é declarar Jesus como o Salvador do mundo. É declarar Jesus Cristo como o Filho de Deus, o Santo. É declarar Jesus como aquele que é capaz de transformar completamente a vida de um homem. O apóstolo Pedro, lá em Atos, vamos lá, Atos capítulo 2, versículo 40. Atos capítulo 2, versículo 40. O apóstolo Pedro também tinha esse ministério de testificar, de testemunhar. Depois de uma pregação, ele fala assim, com muitas outras palavras, Lucas fala, os advertia e insistia com eles, salvem-se desta geração corrompida. O Pedro testificando, o Pedro testemunhando, o Pedro declarando palavras de incentivo e encorajamento, às vezes de exortação. Atos capítulo 20 e 21, Paulo também utiliza-se disso, também declarando, testemunhando, testificando. Atos capítulo 20 e 21 vai traduzir para a gente o que foi o ministério do apóstolo Paulo. Ele fala, testifiquei, tanto a judeus como a gregos, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A verdadeira missão dos cristãos é testificar, é testemunhar, é levar ao povo a verdade central do Evangelho, de que o arrependimento é necessário para que a gente receba o perdão dos nossos pecados. E a graça de Deus está na pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Primeira coisa que eu aprendo nesse testemunho do João Batista é a verdadeira missão de nós cristãos. No final do versículo 7, ele me mostra a meta, o objetivo desse testemunhar, desse declarar, desse testificar. Ele fala o seguinte, a fim de que por meio dele todos os homens crescem, acreditassem. E aí, a gente sempre costuma falar que as palavras soltas não têm o poder de transformar. As palavras têm que estarem juntas de atitudes. Eu tenho que estar agindo conforme a minha fala. Tem que existir uma congruência, tem que existir uma conexão. Se eu falo algo e vivo algo diferente, não rola, não funciona, não acontece. O texto finaliza dizendo o seguinte, a fim de que as pessoas, os homens, creiam. Esse é o nosso objetivo. E a pergunta que devemos fazer a nós mesmos é, as minhas atitudes condizem com o Evangelho? As pessoas têm desejo de experimentar um pouco mais de Deus por conta das minhas atitudes? Essa é a nossa missão.
a segunda verdade que eu descubro dentro desse testemunho que João relata sobre o Batista é a verdadeira posição do Senhor Jesus Cristo. Versículo 8 vai dizer assim: ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Jesus é a luz do mundo, mas é interessante que João Batista, ele não teve pretensão alguma de se fazer muito importante. Ele poderia trazer para si a condição de ser a luz, de ser o Messias. Ora, um ministério muito bem sucedido, um ministério onde as pessoas vinham de todos os lugares, um ministério que tinha um palco, um cenário atípico, que era no deserto, mas mesmo assim, as multidões vinham para ouvi-lo. Ele poderia se beneficiar, se aproveitar disso, mas nós descobrimos na pessoa de João Batista que ele não tinha esse perfil. Muito pelo contrário, em vários momentos ele declara algo diferente. Ele fala: olha, eu não sou digno nem de calçar ou nem de amarrar o cadarço. Tem uma hora que ele vai falar: olha, que ele cresça e que eu diminua. Ele vai falar: não, eu não posso batizar não. Eis o Cordeiro de Deus. Enfim, João Batista, ao invés de se aproveitar, de se beneficiar de um microfone, de um púlpito, de um público, de um templo, ele se colocou no seu lugar. Ele nunca, jamais tentou se passar pela luz. Ele sempre dizia que o Cristo, o Filho de Deus, é que era a luz do mundo. No versículo 9, vai dizer assim, estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. João Batista falava de Cristo como a luz que ilumina, a verdadeira luz. Cristo Jesus é o centro de todas as coisas. Só para ilustrar, eu vou usar o sol como exemplo, tá? Vou usar o sol como exemplo. O sol é para todo mundo, para todas as pessoas. Ele é o centro, ele é a fonte de luz, ele é a fonte de saúde, ele é a fonte de vida. A partir do sol, como centro, tudo isso acontece. Da mesma forma é com Cristo. Ele, sendo o centro, é a luz espiritual para todas as pessoas. Ele brilha para toda a humanidade sem acepção. Tem um texto, acho que é Paulo que fala, não me lembro se é aos Colossenses, que ele fala: é para o judeu, é para o grego, é para o branco, é para o preto, é para o baixo, é para toda a humanidade. Assim como o sol brilha para todos, Jesus Cristo, como a luz do mundo, da mesma forma, produz fonte de energia, de saúde, de vida e brilha em todos os lugares. Só que tem um detalhe. Por conta disso, o Cristo, Filho de Deus, torna todos nós indesculpáveis. Ora, se eu estou para todos, se eu estou de graça para todos, se eu estou para toda a humanidade, imagina você se, por acaso, alguém decidir, com esse solzão do nosso estado, decidir enfaixar os seus olhos e viver por anos sem ver a luz do sol. A culpa de não ver a luz do sol é do sol ou de quem enfaixou os seus próprios olhos? Assim é Jesus. Ele está para todos. Se por acaso eu ou você, ou qualquer outra pessoa, assim como nós vemos aí, milhões de pessoas enfaixando seus olhos espirituais, pela sua cegueira espiritual, rejeitando a luz do mundo, rejeitando o sol da justiça, rejeitando aquele que está à disposição. Em João, capítulo 3, versículo 19, vai falar um pouco sobre a cegueira do nosso coração.
vai falar um pouco sobre como a gente tem agido ou vivido nas trevas, por opção. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Cristo, como a luz do mundo, torna todos os homens indesculpáveis. Romanos, capítulo 1, verso 21. Também denuncia um pouco sobre isso. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu. Mais uma vez, denunciando a fraqueza, a pobreza, a frieza do nosso coração. Declarando a dificuldade que nós temos de nos relacionarmos com Deus eterno. Mas, quer eu e você, quer os homens, vejam ou não, Cristo é o verdadeiro sol da justiça. Como diz o texto no versículo 9, a verdadeira luz do mundo. Somente Cristo Jesus é a luz que pode trazer clareza para os pecadores. Primeira coisa que eu descubro é a verdadeira missão dos cristãos, que é declarar essa verdade de que Cristo é o Filho de Deus, que somente nele nós temos a verdadeira salvação. A segunda verdade é a posição de Cristo. Ele, como luz do mundo, sol da justiça, está à disposição do homem. Cristo Jesus é a solução para as trevas, para a escuridão da humanidade. Terceiro, a verdade do coração do homem. Versículos 10, diz assim, 10 e 11, mas o verso 10 diz assim, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. A dificuldade do nosso coração, a natureza ruim do nosso coração, esbarra em reconhecer a luz, esbarra em reconhecer o Cristo como referência. O texto está dizendo que antes da irmã Maria, antes dele nascer como homem, ele já estava por aí com as suas digitais. O mundo, a natureza, os profetas já falavam, a Escritura já falava. Os judeus já compreendiam isso. Mas esse povo, os judeus, ele fala, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Os judeus, aqueles que já estavam esperando, tudo preparado, esse povo não o recebeu. Continuou negando. Aliás, ainda hoje tem uma galera que está esperando Jesus voltar, né? Quer dizer, voltar não, vir. Tem uma galera que está esperando Jesus vir pela primeira vez ainda. Os homens não o conheceram, os homens não o honraram, os judeus não confiaram, os judeus não acreditaram. Romanos capítulo 1, verso 25 vai dizer assim, esses homens adoraram e serviram a criatura mais do que ao Criador. A verdade é que essas pessoas confiaram mais no homem, mais nas coisas, do que no Deus Todo-Poderoso, do que no Messias que estava pronto para vir, declarado para vir. Infelizmente, nosso coração é perverso, ainda hoje. No versículo 11 vai dizer que veio para o que era seu, mas os seus não receberam, como nós já falamos, ao nascer em Belém, ao receber as visitas de todos aqui nesta terra,
Ele foi ao seu próprio povo, o povo que ele libertou da escravidão no Egito, o povo que ele fez abrir o Mar Vermelho, o povo que ele comprou lá do Egito, comprou para si, o povo que ele fez grandes coisas, coisas maravilhosas, os próprios judeus que ouviam nas Escrituras, que tinham como o culto, o símbolo, a sombra de Jesus, os sacrifícios, a sombra de Jesus, os rituais, as festas, a sombra de Jesus. Mas quando ele chegou, o povo não recebeu o nosso Senhor. Aliás, muitos deles até reclamaram do nosso Senhor. Muitos deles questionaram, o chamaram de louco, o chamaram de bêbado. Muitos deles desprezaram e mataram o nosso Senhor. Por quê? Porque o nosso coração natural, de fato, é perverso. Eu descubro aqui que o coração do homem é perverso. E ainda nesse testemunho, eu descubro, a partir do verso 12, os privilégios dos que recebem a Cristo e creem nele. Versículo 12 vai dizer: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filho de Deus. A adoção na família do nosso Senhor. Tem um ponto que eu acho interessante. A partir do verso 13 ele vai falar também sobre isso. Mas, gente, essa adoção, o texto vai dizer, né? Deu-lhes o poder de se tornar, de ser recebido. O poder é do próprio Deus, não é meu. Ah, mas eu sou da família tal, sou filho de Deus. Ah, mas eu sou da igreja tal. Ah, mas sou calvinista, arminiano. Ah, mas o meu batismo foi assim. Ah, mas eu já tenho tanto tempo. Não, isso não quer dizer nada. O texto deixa muito claro que o poder vem do próprio Deus. É Ele que me recebe. É Ele quem me dá esse poder de me tornar filho de Deus. É Deus quem dá o direito, é Deus que dá a condição para todo aquele que nele crê. Para todo aquele que acredita, que confia, para todo aquele que recebe essa direção, essa revelação. Todas essas pessoas são adotados como filho. No versículo 13, ele vai dizer assim, ó. Versículo 13, ele vai dizer assim: aos que não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum. É necessário a gente ter uma fé viva no Cristo ressurreto. Repito, descendência natural, não é porque meu pai é pastor, porque eu vou ser pastor, não é porque meu pai é crente, que eu vou ser crente, não é porque a minha família inteira fundou uma igreja que eu vou continuar, não é porque já li a Bíblia 30 vezes, o meu filho também vai ser. Não é por descendência natural, não é pela vontade da carne. Hoje eu quero me tornar um filho de Deus e vou ser um filho de Deus. Não funciona dessa forma. Existe um processo, existe um caminhar, existe algo que precisa ser experimentado. Ele vai dizer, nem pela vontade de algum homem, de homem algum. Mas fulano disse que eu serei. Aqui ele está falando, e aí fazendo já um paralelo entre aquele que foi enviado por Deus, o João Batista, e aquele que é ordenado pelo homem. Está falando no versículo 13. Nem pela vontade de homem algum. Porque tem homens e mulheres ordenados pela vontade do homem que não foram enviados por Deus. E esse texto do versículo 13 denuncia isso para mim e para você. Para finalizar o versículo 13, ele vai falar, mas nasceram de Deus. Aqui ele vai falar sobre
o novo nascimento. Aqui ele vai falar sobre o cuidado de Deus para com aqueles que compreenderam a verdade. João capítulo 3 vai ter uma conversa de Jesus com Nicodemos. Aí ele fala, cara, tu vai ter que nascer de novo. Como assim, Senhor? Eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Não. Tu vai ter que nascer da água e do Espírito. Esse nascer de Deus, ou novo nascimento, é perfeito, porque o símbolo, a ilustração é perfeita, porque é algo que a gente decide viver totalmente diferente do que nós fazíamos antes. É uma mudança de vida, como o Paulo vai falar, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu decido mudar de vida, mudar de atitude, eu decido agir de forma diferente. É como quando um novo ser brota, aparece com novos conceitos, com novas vontades, com novos apetites, desejos. Antes eu desejava isso, hoje a coisa mudou. Enfim, com base no testemunho de João, eu percebo eu descubro pelo menos essas 4 coisas. A missão do verdadeiro cristão, a posição verdadeira de Cristo. Eu percebo, a partir dos versos 10 e 11, os privilégios não, 11 e 12, 10 e 11, a verdade do coração, e 12 e 13, os privilégios. Só que eu queria finalizar voltando ao versículo onde fala da luz. Eu achei legal, porque o João, em nenhum momento, ele tentou se fazer mais importante do que o rei. E o João, evangelista, quem escreve esse texto, durante todo o evangelho, ele vai falar sobre alguns eu sou de Jesus. Ele vai falar sobre eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a luz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição. Vai falar sobre, na verdade são 7 eu sou. Só que tem bota em tela Mateus capítulo 5, versículo 4. Tem eu sou, que ele vai falar, eu sou a luz do mundo. E que ele compartilha comigo e com você. Nenhum outro ele compartilha, tá? Ele não vai falar, vós sois a ressurreição e a vida. Não, ele fala, eu sou. E nenhum outro ele vai falar, vós sois o bom pastor. Não, ele fala, eu sou. Agora, eu sou a luz do mundo. E no versículo 4 de Mateus 5, ele vai falar, bem-aventurado os que choram. Opa, está errado então, né? Vós sois a luz do mundo. Então, bota Marcos 5. Se não for, mais tem esse versículo. Não, então deixa. Tem um texto que ele vai falar, vós sois a luz do mundo. Esse ele compartilha comigo e com você. Esse ele compartilha com a igreja. Esse ele compartilha com todos nós. Aí eu vi uma explicação sobre esse vós sois a luz do mundo, em paralelo com eu sou a luz do mundo, que eu achei interessante, que eu gostaria de compartilhar com vocês. O sol, ele brilha? Brilha. Por que o sol brilha? Porque ele tem luz própria. Ele tem luz própria, ele vai brilhar. A lua brilha? Brilha. E por que a lua brilha? Primeiro, ela não tem luz própria, mas ela brilha porque reflete a luz do sol. Quando Cristo fala, eu sou a luz do mundo, ele não está colocando em pé de igualdade a gente, quando ele fala, vós sois a luz do mundo. Ele está dizendo, eu sou o sol, eu sou a luz do mundo. E vocês precisam refletir essa luz para as pessoas. Ele tem luz própria, ele é.
nós, como igreja do Deus vivo, devemos refletir a luz do sol da justiça entre o mundo, entre as pessoas. Diante desse testemunho, diante dessas lições que eu aprendo, me chama a atenção esse desafio, para mim e para você. Eu queria finalizar com 2 apelos, com 2 aplicações. Eu acho que apelos mesmo, acho que apelo é melhor. O primeiro apelo é para você, que por algum motivo não entendeu, ou não tinha entendido, ou sei lá, que você pode fazer parte da família de Deus, que você tem a oportunidade de fazer parte dessa adoção, dessa filiação. Hoje, busca a face de Deus, em arrependimento, buscando confiar, acreditar, buscando ter intimidade. O texto vai dizer que aquele que crê tem a oportunidade de Deus dá o poder de tornar filho, participante da família. Então, em nome de Jesus, se você percebe a necessidade, tem esse desejo, então busque em Deus, em Cristo, hoje. E o segundo apelo é para você, que já reconhece, que já entende, que já sabe, que já quer, para que nós possamos refletir a luz verdadeira para as pessoas. Analisemos, meditemos, reflitamos sobre como temos vivido. A minha vida, a sua vida, de fato reflete a luz do Evangelho genuíno de Jesus Cristo? É um desafio, assim, é um apelo para que a gente possa refletir a luz do Evangelho. Sejamos luz, que a igreja do Deus vivo, igreja de Cristo Henrique Jorge, eu e você, indivíduo como igreja, possamos refletir a luz do sol da justiça. Amém. Fica de pé para a gente orar. Botaram o versículo aí, né? Qual era mesmo, hein? 5,14, rapaz. Vocês são a luz do mundo. Não se pode escolher uma cidade construída sobre um monte. Obrigado, tá? Meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Santo Deus de Israel, obrigado, Deus, por deixar registrado a experiência do teu filho, Senhor. Deus, no nome de Jesus Cristo, nos ensina a te servir com mais disposição. Deus, no nome de Jesus Cristo, que possamos testificar, Senhor, testemunhar da grande verdade do Evangelho em todos os lugares. Deus, nos ensina, nos ajuda, nos encoraja. Pai, no nome de Jesus Cristo, que possamos compreender a tua posição sobre nós, sobre a igreja, sobre o povo, sobre a humanidade, Senhor. Pai Santo, te compadece da pobreza e frieza do nosso coração. Deus, nós queremos, Senhor, ser abraçados por ti, queremos te amar verdadeiramente, queremos estar próximos, conhecendo, íntimos do Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, nos ajuda nessa caminhada, meu Deus. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, repreende todo o mal, tira aquilo que não te agrada do nosso meio, Senhor. Limpa o nosso coração, tira a amargura, o orgulho. Deus, no nome de Jesus Cristo, nos ensina a te buscar. Nos ensina, Senhor. Paizinho, nos faz reconhecer que só o Senhor é Deus. Coloque em nosso coração a convicção dos privilégios de te servir.
privilégios da adoção, os privilégios da participação na família. Deus, obrigado, Senhor. Louvamos o teu nome. Trabalha em nosso coração. Amém.